Olá pessoal, esse é o Estude com o Marcão e hoje nós vamos falar de lógica. E em lógica nós vamos apresentar alguns conceitos como negação, tabela verdade, conjunção, conjunção exclusiva, disjunção, tautologia, antilogia e proposições quantificadas. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. A negação da proposição se eu estudo eu cresço pode ser escrita como se eu não estudo eu não cresço, se eu não cresço eu não estudo, cresço e não estudo e não cresço e se eu cresço eu não estudo. Você não vai fazer correndo essa questão, você tem que colocar tudo no ponto de vista dos conceitos lógicos, tá? Então, vamos apresentar um pouquinho da teoria aqui, antes de passar para a correção da questão. A variável de uma proposição sempre assume um dos valores, verdadeiro ou falso, ou seja, eu tenho uma proposição P. Essa proposição P, ela sempre pode assumir um dos dois valores, verdadeiro ou falso. Não existe meio termo, cima do muro, essas coisas, tá? Uma negação. A negação ela pode ser apresentada pelo tio ou pelo símbolo da cantoneira, tá? Então a negação ela altera o valor lógico. Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição P com valor de verdadeiro, a negação dela é falso. Se ela vale falso, ela vira verdadeira, tá? Por exemplo, tem a proposição Ronaldinho joga futebol. É uma verdade. A negação dela é Ronaldinho não joga futebol. Agora, se eu disser Ronaldinho não joga futebol, que é falso, a negação vai ser Ronaldinho joga futebol, que é verdadeiro. Perfeito? Disjunção. O símbolo da disjunção é um Vzinho, né? É o ou, né? Então, P ou Q. Tá? Então, se eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Agora, uma coisa falsa ou falsa, ela é falsa. Ok? Por exemplo, você vai voltar de táxi ou de Uber? Ah, tanto faz. Ou seja, pelo menos um atendeu. Então, é verdadeiro. Ah, eu não gosto de Uber, mas eu vou de táxi. Então, pelo menos uma. Tá? Ah, o táxi é caro, eu vou de Uber. Então, pelo menos uma está atendendo. Ah, é caro e eu não. O táxi é caro e eu não gosto de Uber. Bom, nenhuma das duas. Então, nenhuma atende a essa proposição, a essa afirmação. Perfeito? Disjunção exclusiva, né? Ou exclusivo, né? Então o símbolo, né, é um Vzinho sublinhado. Então é uma coisa ou outra. Então as duas coisas não podem ser verdadeiras e nem as duas podem ser falsas. Então uma P ou Q tem que ser verdadeiro ou falso, tá? Então, as duas verdadeiras, tá ok? Então, esse é o ou exclusivo. Então, no exemplo, você vai votar ou de táxi ou de Uber. Quer dizer, você tem que escolher uma das duas, tá? Então, é verdadeiro se você escolheu o táxi ou se você escolheu o Uber. Perfeito? A conjunção. A conjunção, né, o contrário, né, o símbolo é o contrário, é um V de cabeça para baixo, né, que significa o E. Então, P e Q. Então, duas verdades é uma verdade. Agora, uma verdade e falso é falso. Falso e verdade é falso. Falso e falso é falso. A conjunção. Então, por exemplo, Barcelona tem o Mundial, mas o 15 de Jaú não. Você vê que eu tentei evitar polêmicas aqui nessa explicação. Então, o Barcelona tem Mundial e o 15 de Jaú não tem. É verdadeiro. O Barcelona tem Mundial, o 15 de Jaú tem Mundial. É falso. 15 não tem. Os dois não tem? Não, isso é falso. Ah, o Barcelona não tem e o 15 tem. Isso também é falso. Tautologia são proposições compostas sempre verdadeiras, independentemente dos valores das variáveis proposicionais. Por exemplo, o A é azul. O não A é não azul. Então, a proposição azul ou não azul é uma tautologia, pois P ou não P é sempre verdadeiro. Então, P ou não P, sempre verdadeiro, e o símbolo da tautologia é esse S aqui. Tá? Condicional. P implica P. Então é o C. Se a cor é azul, então a cor é azul. Então, supondo que P é azul e P é azul, então duas verdades dá uma verdade. Duas falsidades dá uma verdade. Logo, uma tautologia. C e somente C. P implica Q, C e somente C, não P ou Q. Então, usando o nosso exemplo do azul e do oceano, então temos aqui, né, na nossa tabela verdade o quê? Verdade.
P, verdade que. Então, P implica que é uma verdade. O não P é falso. Não P ou que é uma verdade. E P implica que somente se não P ou que é uma verdade. Preenchendo a nossa tabela, nós temos que todas as proposições aqui serão verdadeiras. Então, isso aqui também é uma tautologia. Tá? Então, P implica que somente se não P ou que. Tá? Guarda isso aqui que é sempre importante para os concursos. A antilogia é a contradição, ou seja, ao contrário da tautologia. Então, quando as duas respostas são sempre falsas, independentemente dos valores das variáveis. Então, por exemplo, o A azul, o não A é não azul. Então, a proposição azul e não azul é uma tautologia, pois P e não P é falso. Ou seja, uma coisa não é azul e não azul ao mesmo tempo. Não existe. Tá? Então, aqui a gente comprova que P e não P é falso. Então, é uma antilogia. Contingência. Contingência é o mais comum. É quando a proposição não é nem uma tautologia e nem uma contradição. Ou seja, no exemplo, P e Q, quer dizer, P ou Q daria verdade, né, no primeiro, P e Q V, aí P ou Q implicando P e Q é uma contradição, porque você tem dois resultados verdadeiros e dois falsos. Então, voltando à nossa questão, né? Então, negação da proposição, se eu estudo, eu cresço, pode ser descrita como? Bom, seja P, eu estudo, e Q, eu cresço. Então, fazendo a nossa tabela verdade, nós temos o quê? Que P implica que é verdadeiro, não P que implica que é falso, e P e não que é falso. E assim sucessivamente na nossa tabela. Tá? Então, presta atenção no preenchimento dos valores. Sempre faça isso com bastante calma. Tá? Logo, eu estudo e eu não cresço. Tá? É a minha segunda linha. Então, é a única resposta que me deu verdadeira. Tá? Eu estudo e eu não cresço. Ok? Por isso, voltando na minha questão, a alternativa correta é a negação da preposição se eu estudo eu cresço pode ser escrita como eu estudo e não cresço. Tá? É a alternativa D. Perfeito? Segunda questão. Considere as seguintes premissas. Se eu vou para a academia, eu durmo bem. Eu durmo bem e me alimento bem. Eu me alimento bem ou trabalho o dia inteiro. Então, a partir dessas premissas, uma conclusão válida é, e aí apresenta todas as alternativas. Né? Eu trabalho o dia inteiro e me alimento bem. Se eu trabalho o dia inteiro, eu durmo bem. Eu vou para a academia e durmo bem. Se eu vou para a academia, eu trabalho o dia inteiro. E eu vou para a academia, eu trabalho o dia inteiro. Bom, então vamos transformar nossas proposições em modelos lógicos. Né? Então, seja P igual a ir para a academia, Q dormir bem, R alimentar-se bem e S trabalhar o dia inteiro. As nossas três premissas, né, que foram dadas no exercício, nós temos o quê? Que P implica Q, ou seja, ir para a academia implica em dormir bem. Que dormir bem, E se alimenta bem. E alimenta-se bem ou trabalha o dia inteiro. E as questões, né, as alternativas que foram dadas que a gente vai ter que estudar, são essas aqui. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro vamos trabalhar com as nossas premissas. P e R são uma conjunção. Tanto Q quanto R eles são verdadeiros. O P implica que a gente não pode concluir se o P ou Q é verdadeiro. Lembra-se da nossa tabela verdade. Um pode assumir o valor de verdadeiro, o outro de falso, e vice-versa. Assim como o R ou o S. Então a gente não tem, né, lendo, né, nossas premissas, a gente não tem ainda como saber quais desses dois, R ou S, são verdadeiros. Agora vamos pegar alternativa por alternativa. Então vamos lá. A primeira, eu trabalho o dia inteiro e me alimento bem. Ou seja, eu trabalho o dia inteiro é S e R, me alimento bem. É uma conjunção. Olha o Ezinho aqui. É verdadeira só se o S e o R forem verdadeiros. Só que a gente só sabe o valor lógico do R. E a gente não tem como concluir o valor do S. Perfeito? Então, não é essa a alternativa. Alternativa B. Se eu trabalho o dia inteiro, eu durmo bem. Ou seja, é S que implica Q. É uma condicional. S implica Q. Ela é falsa só se o S for verdadeiro e o Q for falso. Só que a gente só conhece o valor lógico do Q. Então a gente não pode concluir o valor lógico do S, se ele é verdadeiro ou falso. Eu vou para a academia e durmo bem.
Bom, é uma conjunção P e Q. Ela é verdadeira só se P e Q são verdadeiros. Só que a gente só conhece o valor lógico do Q. A gente não pode concluir o valor lógico do P. Tá bom? Então, também não é essa a resposta correta. Vamos para D. Se eu vou para a academia, eu trabalho o dia inteiro. Bom, eu vou para a academia e trabalho o dia inteiro. É uma condicional, certo? Ela é falsa só se o P for verdadeiro e o S for falso. Só que a gente não conhece nem o valor do P e também nem o valor do S. Então a gente não dá para concluir nada desses dois, nem de P nem de S. Por isso também não é essa a resposta da questão. Vamos para a alternativa E. Eu vou para a academia ou trabalho o dia inteiro. Bom, é uma disjunção, lembra? É o ou. É suficiente que ou P ou S sejam verdadeiros, né? Então, como o P a gente sabe que é verdadeiro, então essa é uma conclusão que é logicamente válida para a questão. Uma cidade com a economia predominantemente movida pela agricultura teve no período de safra uma arrecadação abaixo do normal. Depois de receber o relatório, o prefeito dessa cidade comentou: este ano não choveu o suficiente ou a colheita estragou. Do ponto de vista lógico, essa frase equivale a: esse ano choveu o suficiente, logo a colheita estragou. Este ano não choveu o suficiente e a colheita estragou. Se este ano choveu o suficiente, a colheita estragou. Se a colheita estragou, então este ano não choveu o suficiente. Então vamos lá. Temos a premissa: este ano não choveu o suficiente ou a colheita estragou. Então, seja que P é chover o suficiente e Q é a colheita estragar. Então a minha premissa pode ser descrita como não P ou Q. Tá? As alternativas também podem ser descritas como: a alternativa A, este ano choveu o suficiente, logo a colheita estragou, é P e Q. A B, este ano não choveu o suficiente e a colheita estragou, ou seja, não P e Q. Se esse ano choveu o suficiente e a colheita estragou, é P, implica Q. Se a colheita estragou, então este ano não choveu o suficiente. É Q que implica não P. Então, vamos para a nossa tabela verdade. Então vamos lá, P e Q. Então, VV, VF, FF, VF. Você sempre vai começar desse jeito quando você constrói a tabela verdade, tá? Então, o não P é o quê? A negação do P. Então, V vira F, V vira F vira V, F vira V. Não P ou Q? Temos o não P é F ou V. Então dá V. F ou F dá F, V ou V dá V e V ou F dá V. Então vamos analisar a primeira alternativa. Lembra a premissa, isso aqui tudo é a verdade. Então vamos lá. Alternativa A, P e Q. Bom, P e Q com não P ou Q dá verdadeiro. Falso dá falso, P e Q. Verdadeiro dá falso e verdadeiro dá falso. Perfeito? Então você tem que analisar sempre a alternativa em relação à premissa que é verdadeira. Tá? Então o não P e Q, P ou Q, dá falso. Falso, verdadeiro e falso. Perfeito? Na alternativa C, P implica Q. Então nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Na alternativa D, Q implica não P. Então nós temos falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então a alternativa correta será a C. O governo de certo país afirmou durante a campanha eleitoral: se a economia do país crescer 3%, então serão criados 5 milhões de empregos. Essa afirmação logicamente equivale a: se forem criados 5 milhões de empregos, então a economia do país cresceu 3%. Se a economia do país não cresceu 3%, então foram criados 5 milhões de empregos. Se não forem criados 5 milhões de empregos, então a economia do país não cresceu 3%. E se a economia do país não cresceu 3%, então não foram criados 5 milhões de empregos. Então vamos lá. A afirmação: se a economia do país crescer 3%, então serão criados 5 milhões de empregos, podemos desfechar em o P, a economia do país crescer 3%, e o Q, criar 5 milhões de empregos. Então, P implica Q. Assim, a alternativa A, se forem criados 5 milhões de empregos e a economia cresceu 3%, é Q implicando em P. Se a economia não cresceu 3%, então criados 5 milhões de empregos, então é o não P que implica Q.
Se não forem criados 5 milhões, então a economia do país não cresceu 3%. Então é o não que implicando em não P. E a última, se a economia do país não cresceu 3%, então não foram criados 5 milhões de empregos. Ou seja, o não P implicando no não que. Vamos lá para a nossa tabela verdade. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, o não P, o não que, já deixei pronto aqui, que a gente vai utilizar durante a questão. P implicando em que, né, que vocês já sabem, então, né? Uma verdade implica uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma falsidade, uma falsidade, uma falsidade, uma verdade, uma verdade, uma falsidade, uma falsidade, uma verdade. Perfeito? Então, vamos analisar agora cada alternativa. Então, que implica P? Nós temos, então, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Não P implicando em não que. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ou seja, a gente está vendo o que a gente tem que achar no nosso exercício. A gente tem que verificar exatamente qual é a equivalência lógica para a nossa afirmação. Certo? Alternativa C, VF, VV. Opa, já chegamos nela, né? O não que implica em não P. E alternativa D, para a gente confirmar, eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro no não P implicando não que. Logo, né, a alternativa correta, a alternativa C, se não forem criados 5 milhões de empregos, então a economia do país não cresceu 3%. Portanto, P implica que equivale a não que implicando em não P. Série verdadeiras as seguintes proposições P, Q e R. Se Roberto está em forma, então Jandira está feliz. Jandira não está feliz e Ronaldo emagreceu. Ronaldo não emagreceu e se somente se o Biratã foi viajar. Bom, então com base nisso a gente pode concluir o quê? Que o Roberto está em forma e o Biratã foi viajar, o Roberto está em forma e o Biratã não foi viajar, o Roberto não está em forma e o Biratã não foi viajar, ou o Roberto não está em forma e o Biratã foi viajar. Então vamos lá. Então, pegando nossas proposições P, Q e R, destrinchando, temos o quê? O A seria Roberto estar em forma, B, Jandira estar feliz, C, Ronaldo emagrecer e D, o Biratã ir viajar. Ou seja, eu peguei, como a questão já coloca P, Q e R e eu quis cortar para melhor entendimento, né? Então usamos as letras A, B, C, D, normal. Pode usar qualquer coisa, tá? Então, na nossa preposição P, temos o quê? Que o A implica B. Se o Roberto está em forma, Jandira está feliz. Preposição Q. Jandira não está feliz e o Ronaldo emagreceu. Então, não B e C. E a proposição R, não C, C e somente C, D. Ou seja, o Ronaldo não emagreceu, C e somente C, o Biratã foi viajar. Então, vamos analisar agora as nossas alternativas, né? Então, como sempre se trata só nas alternativas do Roberto e do Biratã, né? Então nós vamos ter A e D, A e não D, não A e D, não A e não D, e a última A e D. Ok? Então a tabela ficou grandinha, né? Mas como você já sabe fazer toda a tabela verdade, né? Do começo ao fim, então vamos lá, A, B, C, né? Então, ou seja, nós vamos ter 4, né? 4 variáveis. Então, como a gente faz? Né? A gente fez até aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Para facilitar não se perder, para não se perder quais as opções que a gente vai ter criando, então a gente pega e duplica. Então, próximo não é o C? C vai ter já que ser 4 itens verdadeiros e 4 falsos. Certo? Aí como vai ser o T? Fácil. Vai ser 8 verdadeiros e depois os 8. Então, como não coube nessa primeira tela, depois eu apresento a segunda parte dessa tabela. Tá? E os 8 falsos. E aí você pega e simplesmente copia. Todo esse resultado você copia também para o V falso. Tá ok? E depois você vai complementando o resto da tabela. Tá? Então, é uma tabela grande, né? Você pode perceber, mas... Então, o A implicando B, o não B e C, o não C, C somente C, D. E P, Q e R, que são... né? São as minhas premissas. E aí nós vamos colocar a alternativa D. Então vamos lá. O que tem que ser verdadeiro? Lembra-se, eu estou fazendo a tabela verdade completa. Então, o que vai me interessar vai ser o resultado em que P e Q e R são verdadeiros. Né?
Então, nessa primeira metade da tabela, ainda não me apareceu nenhum item, né? nenhuma linha aqui me apareceu verdadeiro. Vamos ver na segunda como é que está. Opa, apareceu aqui essa linha de verdadeira. Então, com base desses valores atribuídos a, B, C, D, não A, não B, não C, não D, né, nós teremos aqui o PQR. Certo? Então, isso. Ou seja, como a gente só vai tratar A e D, A e não D, etc., a gente não tem necessidade, se quiser fazer, faça. Né? A gente não tem necessidade de fazer tudo isso para as outras linhas, porque a gente só quer a verdadeira. Tá? Então aí a gente vai ver, para A e D, né, na alternativa A, com o P, Q e R, na alternativa A, o A e D vai ser falsos. Né? Então só na alternativa C é que nós teremos, né, que não A e não D terão atribuindo valor verdadeiro. Certo? Então a resposta correta é: Roberto não está em forma e o Biratã não foi viajar. Não é verdade que se o pai é médico, então o filho não é advogado. Logo, é possível afirmar como verdade que o pai não é médico, o filho é advogado. Se o filho é advogado, então o pai não é médico. Se o filho é médico, então o pai não é advogado. E o pai e o filho são médicos. Então, vamos para a nossa premissa. Temos que o pai é médico, né? Então o filho não é advogado. E ele fala, não é verdade que se acontece isso, então isso. Então vamos lá. O pai é médico, o filho não é advogado. E a premissa não é verdade que isso aconteça. Então, o não, P implica que, é o que? É P e não que. Ok? Ou seja, o pai é médico e o filho é advogado. Certamente. Logo, a alternativa que nós temos é o que? O filho é advogado. Considere as proposições P, Q e R e a seguinte linha de uma tabela verdade, em que V representa o valor lógico verdadeiro e F o falso. Então, um pouco de teoria aqui, né, pessoal? Os outros exercícios a gente já usou bastante essa tabela, né? A tabela verdade. Então, vamos lá. Ele quer saber aqui os valores lógicos do P e do Q. Para a resolução desse nosso exercício, eu coloquei toda a tabela verdade completa, né? Com todos os valores possíveis de P, Q e R. Tá? Você poderia partir daqui vindo, deixa eu ver, que isso aqui é falso, então que só pode ser tal, e aí já ir tentando deduzir os valores? Poderia, mas a chance de você errar também é grande. Tá? Então, o que é mais fácil nesse exercício faz rápido a tabela verdade, né? Atribua os valores de P, Q e R, e depois tranquilamente você vai ver o que é P e Q, e o P implicando R. E aí depois o P e Q, ou P implicando em R. Você já sabe como é a tabela verdade, já sabe o que vai sair daqui, certo? E o que ele está procurando nessa questão? Bom, ele fala que o P implica R tem que ser falso, e P e Q ou P implica R tem que ser falso. Então, a linha que te dá isso aqui é essa daqui, tá? Esses são os valores, né, de P implicando R falso, tal. Então, a gente vai ter o quê? Que P e Q é falso também, o R vai ser falso, o Q é falso e o P é verdadeiro. Então, na nossa alternativa correta é a B, V e F. 3 empresas, Beta, Alfa e Gama, entraram em uma concorrência para a iluminação de vias públicas e ofereceram, não necessariamente na ordem citada, as seguintes soluções: LED, halógeno e mercúrio. Quanto a tempo de mercado, uma das empresas tem 20 anos, outra tem 30 e a outra 40. Sabendo isso aqui, a empresa Beta tem 20 anos, a empresa Gama ofereceu mercúrio e a empresa Alfa não ofereceu halógena e não tem 30 anos, assinale a alternativa correta. Então, Alfa tem 40 anos e ofereceu mercúrio, Gama tem 40 anos, Alfa ofereceu LED, Gama tem 30 anos, o Beta ofereceu LED e Gama tem 30 anos. Tá? Então, para resolver esse tipo de questão, a gente coloca uma tabela simples, né, com as informações que a gente tem. Então, eu sei que eu tenho empresas, Alfa, Beta e Gama. Eu sei que elas produzem lâmpadas de LED, halógeno e mercúrio e que estão no mercado há 20, 30 ou 40 anos. E aqui eu tenho uma tabela de apoio, na verdade uma tabela de resultado. Né? Quando eu for preenchendo a minha tabela, eu vou colocando os resultados aqui nessa tabela definitiva. Tá ok? Então vamos trabalhar com as informações. Em primeiro lugar, sabendo-se que a empresa Beta tem 20 anos. Então já marco. Empresa Beta tem 20 anos.
Ele está dizendo, não sou eu que concluí. Quando você faz isso, você já pega e coloca, ou não, já achura, né, os outros itens, porque ela tem 20 anos. Logo, as outras empresas não têm 20 anos. Ok? E a beta também não tem 30 ou 40. Então você já elimina essas opções da sua tabela. A próxima, a empresa Gama ofereceu Mercúrio. Então Gama ofereceu Mercúrio. Então está aqui Gama, achurei as outras, né? Anulei os outros quadrados, né? Gama e Mercúrio, já coloquei o resultado. E a empresa Alfa não ofereceu halógena. A empresa Alfa, então, não ofereceu halógena. A única coisa que ele me fala. E também que a empresa Alfa não tem 30 anos. Então, a empresa Alfa não tem 30 anos. Bom, se a empresa Alfa não tem 30 anos, logo, o que acontece? Eu já sei por aqui o quê? Que a empresa Alfa, ela produz LED. Por quê? Ela não produzia nem halógena nem mercúrio. Tá? Então, já sei que ela produz LED. Daqui, eu também já sei que a empresa Beta é que produz a halógena. Também sei que a Alfa é que tem 40 anos de mercado. E concluindo, quer dizer, a Gama é que vai ter 30 anos de mercado. Ou seja, o importante aqui é que você sempre faça com cuidado o passo a passo. Achou uma possibilidade correta, anula as demais. E conforme for ficando apenas um espaço em branco, né, para ser preenchido, você já vai tendo as suas outras respostas, certo? E vai anulando outras possibilidades para as demais, né? Então, tá aqui. Então a resposta, né, para essa questão é que a Alfa, que ofereceu a LED, está aqui, e a Gama, que tem 30 anos. Aldo, Eloy, Igor e Omar são 4 irmãos, cujas idades, não nessa ordem, são 18, 16, 14 e 12 anos. Eles estão usando camisetas com os números 18, 16, 14 e 12. Claro, só para te complicar, né? Eles podiam usar outras camisetas bem grandes, né? Mas não, eles usam os mesmos tamanhos das idades, né? Mas nenhum deles usa uma camiseta cujo número corresponde à própria idade. Tá? Isso é importante. E cada camiseta apresenta apenas um desses números. Aldo está com a camiseta 12 e perguntou para o Eloy, que está com a camiseta 14. Você me empresta sua bicicleta? Ao que o Eloy respondeu, eu já emprestei para o nosso irmão mais velho, ele está com a camisa 16. Omar não é o caçula dos irmãos, ele veste a camisa 18 e é mais novo que o Aldo. Ordenados em ordem crescente de idade, tem-se. E aí vai as opções com o nome dos irmãos. Ok? Então, vamos fazer a nossa tabelinha. Então, eu tenho os 4 irmãos, tenho as idades desses irmãos, 12, 14, 16 e 18, e tenho o tamanho das camisetas, que também é 12, 14, 16 e 18. E aqui a minha tabela com os resultados. Então, o que acontece? A gente vai, item a item, né? No enunciado da questão, ele vai apresentando, né, todos os itens, né, que vão te ajudar a responder essa pergunta. Então, nesse tipo de questão, eu sempre começo respondendo usando as informações mais evidentes, né, aqueles mais clareza. Então, vamos lá. A primeira aqui. Aldo está com a camiseta 12. Então, Aldo está com a camiseta 12. Já anulei as outras. Já preenchi o 12. E perguntou para o Eloy, que está com a camiseta 14. Então, o Eloy está com a 14. Já anulei. 14. O Eloy respondeu, já emprestei para o nosso irmão mais velho. Ou seja, nem o Aldo e nem o Eloy são os irmãos mais velhos. Quer dizer, eles não vão ter 18 anos. Por quê? Porque a gente sabe a partir dessa informação aqui que eles não são os irmãos mais velhos. Ok? A gente não sabe ainda a idade deles ao certo, mas que eles são os mais velhos a gente não sabe. O Omar não é o caçula dos irmãos. Então, o Omar não é o caçula dos irmãos. O Omar veste a camiseta 18. Opa, ele veste a camiseta 18. Mais uma preenchida. Se ele veste a camiseta 18, logo sobrou só uma alternativa, que o Igor é que vai a camisa número 16. Certo? E ainda no Omar, o Omar é mais novo que o Aldo. Bom, se o Omar é mais novo do que o Aldo,
Então o Omar tem 14 anos. Nenhum deles usa uma camiseta cujo número corresponde à própria idade. Ou seja, eu já sei o tamanho das camisetas, certo? Então, o Aldo ele usa tamanho 12, então ele não vai ter 12 anos. O Eloy, ele veste 14, então ele não tem 14 anos. O Igor veste 16, então ele não tem 16 anos. E o Omar veste 18, então ele não tem 18 anos. Tem 16 anos. O Igor vai ter 18 anos. E sobrou por fim o Eloy, com os 12 anos. Perfeito? A alternativa correta é a C, né? Na ordem de idade, né? Ordem crescente de idade. Então o Eloy tem 12, o Omar tem 14, o Aldo 16 e o Igor 18, alternativa C. Um jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando-se uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é: qualquer agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários, nenhuma agência do Banco do Brasil tem déficit, alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit, existem agências com déficit de funcionários que não pertencem ao Banco do Brasil, e o quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo. Muito cuidado, ele está querendo a negação para essa sentença. Então não vai lá já colocar que o quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo, que não tem nada a ver, que é o se toda agência do Banco do Brasil tem déficit, então o contrário é que está tudo preenchido. Não, não é isso, tá? Você tem que negar essa sentença aqui, logicamente. Para isso, a gente vai usar as proposições quantificadas, ou seja, eu tenho universal afirmativo, né? O todo. Tá? A negativa de todo é nenhum, ou todo não é. Tá? Então todo o carro amarelo não é vermelho, por exemplo. Temos o quantificador particular, ou seja, algum, e o negativo dele é algum não é. Existe não é. Pelo menos um não é, e existe algum e não é. Ok? Então, como a gente nega as proposições quantificadas? Uma proposição universal afirmativa tem uma negação sempre particular negativa. Lembra? Para você decorar, o negativo da universal afirmativa é o contrário. Então, a particular negativa, da universal negativa vai ser a particular afirmativa, do particular afirmativo vai ser universal negativa, e particular negativa vai ser universal afirmativa. Então, a negação de todo é algum e não. Ou seja, o contrário de todo carro é amarelo é algum carro não é amarelo. Tá? Então, assim sucessivamente. Nenhum ou todo, a negação vai ser algum. Ou seja, nenhum carro é amarelo. Não, algum carro é amarelo. Particular afirmativa, algum carro é amarelo. Não, nenhum. Então aqui você está negando, né? A negativa, algum carro é amarelo. Não, todo carro é amarelo. Então você negou essa frase. Toda agência do Brasil tem déficit de funcionários. Logo, a negação de toda é alguma. E tem, não tem. A negação de toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários é: alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Perfeito, pessoal? Muito obrigado. Faça bastante exercícios de lógica, porque não adianta. Por mais que você tenha aprendido toda a teoria, são exercícios que quebram a cabeça, né? Dão muita confusão quando a gente faz. Espero que você tenha gostado dessa aula e se inscreva em nosso canal, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!